A graça e a paz do Senhor Jesus, dando sequência hoje ao estudo A Escatologia Bíblica, vídeo 20, Apocalipse, 13ª parte, o Cordeiro no Monte Sião. O texto lido em Apocalipse 14. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então, já aproveitando, comentando esse versículo 1, trazendo inclusive uma referência que está lá em Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Então, é bom, eu gosto de fazer uma referência aos profetas, uma vez que o livro do Apocalipse é um livro profético, e também as profecias do Apocalipse, elas estão já, em grande parte, contidas nos profetas da primeira aliança. Então, aqui, Deus está falando, por meio do profeta Miqueias, que ele deixou Israel num estado de dificuldades, Deus mesmo afligindo o povo pelas suas desobediências, trazendo castigo sobre eles, e agora Deus está trazendo, reunindo de novo o povo de Israel, como li aqui: ajuntarei os que tropeçam, reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Deus está trazendo de volta ao Monte Sião, mas ele fala aqui que ele vai fazer desses dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante para sempre. Então Deus está prometendo um reinado eterno sobre Israel. E aqui nós, no Apocalipse 14:1, nós lemos que aqui Jesus está com os 144.000 que foram selados no capítulo 7, ele está pisando no Monte Sião e já está demonstrando a sua presença no reino que está prestes a iniciar. Vamos ver agora o versículo 2. Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Um comentário importante, que esses 144.000, por que eles estão diante do trono? Porque eles foram selados lá em Apocalipse 7 e foram protegidos durante as pragas das trombetas. E quando aqueles escorpiões, aqueles demônios, espíritos malignos atacaram a humanidade, eles não poderiam ser atacados. Mas o que aconteceu no capítulo 13 do Apocalipse, que foi um dos vídeos anteriores, acontece que a besta, ela perseguiu, diz lá,
perseguiu os santos e os venceu. E aqui, justamente, você vê que agora os 144 mil estão no trono diante de Deus, diante do trono de Deus. Por quê? Eles foram glorificados, eles morreram pelas mãos do anticristo, como também fala lá no profeta Daniel, capítulo 7, que ele venceria, ele batalharia contra os santos e venceria aquele quarto animal terrível, venceria os santos. E aqui diz que eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Então eles foram também, assim como a igreja, eles foram arrebatados ao céu em seus corpos já glorificados e são seguidores do cordeiro e certamente estarão reinando com Cristo também juntamente com a igreja. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui no versículo 6, está dizendo que haverá uma pregação do Evangelho, aqui o Evangelho eterno, que foi proclamado nesse tempo aqui para toda nação, tribo, língua e povo. Então, quando até faço uma relação aqui, que lá em Mateus 24, no versículo 14, vou ler aqui, Jesus disse no versículo 13, ele falava: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse até o fim, no contexto de Mateus, a gente compreende que é o fim da grande tribulação e onde iniciará o reino. Isso está muito bem esclarecido em Mateus 24. E aí no versículo 14, quando ele diz: este evangelho do reino será pregado em testemunho, em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, aqui está falando do mesmo fim, que é o fim de uma era e o início de uma outra. Acaba a grande tribulação e começa o reino milenar de Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos ver que Jesus disse: será pregado este evangelho do reino. Então, para mim está muito claro que não é porque a igreja, eu sempre repito que ela é arrebatada ali no sexto selo, no capítulo 7, é vista a igreja no céu, e aqui nós vamos entender que se a igreja está no céu, quem que vai pregar o evangelho? Não está dito em momento algum que a igreja vai pregar o evangelho durante o período chamado o dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação. Mas aqui está dizendo que um anjo será pregado o evangelho, e Jesus disse: este evangelho do reino. E aqui o anjo sai a pregar, tinha na mão o evangelho eterno. Então, porque o tempo da igreja, ele se finda exatamente no sexto selo. Então, aqui não está mais no tempo da igreja, da pregação do evangelho, das conversões, mas está num outro tempo, um outro evangelho. Não é o evangelho da graça, mas é um evangelho específico que Deus mandou pregar nesse período da grande tribulação. E aqui diz que é um anjo que pregará esse evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, justamente aqui na véspera do chamado fim da grande tribulação. Então não será um trabalho feito
pela igreja, e sim por um anjo. Tem aproveitando essa deixa, tem lá em Mateus 10, também fala que que os judeus conversos a Cristo, nesse período da besta assentada no lugar santo e perseguindo e matando, haverá uma pregação dos judeus, sim, os judeus se converterem, tanto é que Jesus fala em Mateus 10 que não havereis terminado de percorrer as cidades da Judéia e voltará o Filho do Homem. Então Jesus, ou seja, também denotando o fim da grande tribulação, porque Jesus vem para restaurar Israel e instaurar o milênio justamente nesse mesmo fim da grande tribulação. Então tudo coordenado pela palavra de Deus. Então, versículo 8, um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Esse segundo anjo, não vou comentar agora, porque vai ter bem mais de um capítulo, são 3 capítulos que falam da queda da grande Babilônia, a grande prostituta, que a palavra vai dedicar um tempo muito grande, um espaço muito grande para comentar o que foi, o que é e o que será desta grande Babilônia. 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então, a questão da adoração da besta, da sua imagem, e a questão da marca na mão ou na testa, essa questão ela tem 2 lados. Um extremamente negativo, que é aquele que adorar, e o outro é o extremamente positivo, aquele que se negar, porque aquele que morrer será glorificado, assim como os 144 mil foram. Isso vai estar no capítulo 15, em breve já estaremos comentando esse tópico. Então aqui diz que há uma grande ameaça para aqueles que atenderem à ordem, digamos assim, da besta, mas haverá um grande galardão, que será a vida eterna e a glorificação para todo aquele que perecer e preferir testemunhar de Jesus, não negar o nome de Jesus e não ter medo da morte. E a continuação diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, esse é o tempo que estará acontecendo na Terra, onde esse desafio tremendo e terrível estará diante dos homens. 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Então, concluindo aqui, confirmando: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Ou seja, nessa época chegou no meio da semana, no meio dos 7 anos da grande tribulação, ali a besta governante, o iníquo, ele se revela como tal e ele passa a
ser o mais terrível governante que já teve na Terra. Aquele animal terrível, visto lá em Daniel 7, mais terrível do que todos os outros. Então aqui diz, aqueles que morrem desde agora, felizes ou bem-aventurados, pois eles estarão na glória eternamente. E aqui diz, as suas obras os seguirão. Pode ver que é um outro evangelho, é uma outra forma de comportamento, as suas obras os seguirão. Eles terão que praticar realmente essa obra de enfrentar a morte, mas não negar o nome de Jesus. E terminamos assim, e o próximo vídeo será a segunda parte do Apocalipse 14, versículo 14, que tem vários tópicos interessantes. Será o próximo vídeo, e Deus vos abençoe.